A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 34º domingo do tempo comum, conclusão do ano litúrgico e nele a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Com a Igreja, nós rezamos hoje na oração da coleta: Deus eterno e todo-poderoso, que quisestes restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam à vossa majestade e vos glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste último domingo do tempo comum e do ano litúrgico tem na primeira leitura o texto do segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículos de 1 a 3. O salmo responsorial será o Salmo 121, com 2 estrofes, intercalado entre elas o refrão: quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. A segunda leitura estará na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos de 12 a 20. E o Evangelho será o de Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43. Coincide com este domingo o dia do laicato, dia dos leigos e leigas. Nós agradecemos a todos os que, investidos em vários ministérios, servem ao povo de Deus na sua excelente condição batismal, tendo sua fé amadurecida e confirmada no sacramento do Crisma e assumindo até a vocação matrimonial ou qualquer outro ministério dentro da comunidade. Os cristãos fiéis leigos são o próprio Senhor dentro do mundo e carregam o mundo para dentro do coração do Senhor Jesus. A todos, parabéns, gratidão e incentivo cheio de esperança para que, com o carisma que lhe é próprio, o Espírito os leve a um testemunho de santidade, de luta pelo bem, de melhoramento do mundo inteiro, onde quer que o Senhor lhes tenha colocado para viver. Boa festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, para todos os nossos leigos e leigas, e boa festa pelo próprio dia do leigo e da leiga. Convido todos a rezarmos também pelos 3 novos sacerdotes que ontem a Diocese de Bragança ganhou, através da ordenação presbiteral, pela imposição das mãos e oração consecratória do Bispo Diocesano de Bragança, Dom Raimundo Posidônio Carreira da Mata, que na cidade de Ipixuna, do Pará, na Diocese de Bragança, ordenou presbíteros o diácono Wagner, diácono Hudson e diácono Iosef. São 3 jovens que, tendo feito todo o caminho formativo no nosso seminário Paulo VI e depois de toda a experiência pastoral nas paróquias e ultimamente pelo diaconato, foram aprovados por toda a nossa comunidade e o conselho formativo para que fossem ordenados presbíteros para o serviço na igreja daqui em diante. Deus os abençoe, às famílias destes nossos irmãos, nossa grande gratidão, e que a vida deles sirva de propaganda vocacional e incentivo para que os nossos seminaristas perseverem rumo à consagração total de suas vidas e tantos rapazes, adolescentes se sintam fascinados, olhando para a vida deles, para a nossa vida presbiteral, para que ouçam a voz, o chamado de nosso Senhor, a fim de consagrarem um dia totalmente a sua vida, no presbiterato também.
aos nossos padres, Padre Wagner, Padre Josef e Padre Hudson, um aplauso, nosso carinho, ternura, acolhida no nosso clero e o pedido de que eles nos abençoem e ganhemos a graça e a indulgência que o Sagrado Caráter põe também nas suas mãos consagradas. A todos, boa festa. Ouçamos, então, a primeira leitura da Santa Missa da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estamos celebrando a realeza de Cristo, uma realeza que nos coloca tantas questões. Antes de tudo, para Jesus, reinar significa servir. Talvez o nome mais inadequado para a festa de hoje seja exatamente o que lhe foi dado: Jesus Cristo Rei. Quem sabe, melhor conviria chamá-la de Jesus Cristo Servidor, porque é assim que Jesus entende sua autoridade e seu poder que o Pai lhe deu. Servir dando a vida, salvando, amando. E ele ensinou isso aos apóstolos, e os apóstolos nos transmitiram este ensinamento e o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós queremos também fazer a mesma coisa. Do exemplo que ele nos deu, queremos segui-lo e imitá-lo, colocando nossa vida a serviço dos outros. Os reis têm palácios. Nós temos o quê? Os reis têm exércitos. Que exércitos nós temos? Os reis se vestem com roupas suntuosas. Quais são as nossas? Os reis têm armas, têm poder, autoridade, são ovacionados. Precisamos disso? Os reis têm amplidão de domínio. De que necessidade nós temos para isso? Eis então a nossa realeza batismal. De Cristo até nós e de nós para todos, reinar queira sempre dizer que Deus nos colocou no mundo para os outros e nos fez servos. Por isso, um povo serviçal, um povo de família, de famulus, um povo de reino, de familiares de todos, uma só família. Que Deus reine sobre nós em Jesus Cristo, garantindo para todos a salvação que esperamos, e nos faça agentes do seu reino, salvando, amando e servindo. A todos, bom domingo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. O Filho do Homem virá, na sua glória virá, para julgar virá, todos os povos e reinará. Falou Deus, o Senhor chamou a terra, do nascente ao poente a convocou. Deus refúgio em Sião, beleza plena, não se cala ante nós que Ele chamou.
em Sião beleza plena, não se cala ante nós que Ele chamou. O Filho do Homem virá, virá, na sua glória virá, virá, para julgar virá, virá, todos os povos e reinará. Reuni na minha frente os meus eleitos, que a aliança selaram de um altar. Testemunho será o próprio céu, porque Deus Ele mesmo vai julgar. Testemunho será o próprio céu, porque Deus Ele mesmo vai julgar. O Filho do Homem virá, virá, na sua glória virá, virá, para julgar virá, virá, todos os povos e reinará. Eu não vim criticar teus sacrifícios, estão diante de mim teus holocaustos. Não preciso do gado de teus campos, nem dos muitos carneiros de teus pastos. Não preciso do gado de teus campos, nem dos muitos carneiros de teus pastos. O Filho do Homem virá, virá, na sua glória virá, virá, para julgar virá, virá, todos os povos e reinará. Faz a Deus sacrifício de louvor, cumpre os votos que a Ele tu fizeste. Vem me invoca na hora das angústias, eu virei te livrar do que sofreste. Vem me invoca na hora das angústias, eu virei te livrar do que sofreste. O Filho do Homem virá, virá, na sua glória virá, virá, para julgar virá, virá, todos os povos e reinará. A palavra é Jesus Cristo. Nosso programa quer ser um momento bonito que a cada semana tantos têm ocasião de desfrutar através das plataformas digitais, mas também de rádios e dos meios de comunicação de que dispomos, que nos solicitam. Nós oferecemos gratuitamente este serviço, fruto de uma paixão pelo reino de Deus. Sim, brota exatamente deste compromisso de fé e de ordem, por isso de consagração, que a vida sacerdotal nos permite e nos capacita para oferecer. Eu sou um padre muito feliz e neste domingo, liturgicamente, celebro 30 anos de feliz ordenação presbiteral. Era a festa solene de Jesus Cristo, Rei do Universo, o dia 26 de novembro de 1995, quando fui ordenado padre com meu colega que já está no paraíso, chamado pelo Senhor há um ano e pouco atrás, Padre Valdeci Santana de Oliveira. Quando, naquela manhã ensolarada de novembro, chuviscou um pouco antes de a gente entrar no ambiente do ginásio de esportes do Instituto Santa Teresinha, em Bragança, onde aconteceria a missa da ordenação presbiteral. Uma irmã minha me acompanhava. Chegou comigo e com meus pais no mesmo carro. E
Lembro bem que ela disse: olha, Aldo, que bom sinal. A chuva, um sinal de fecundidade. No contexto, ela não teria tanto de razões para dizer aquilo. Eu considero mesmo, com todo respeito pela sensibilidade de fé que ela tem e que tinha já na época, mas considero ainda uma voz que o Senhor quis dirigir prospectivamente à minha vida através dela. De fato, sintonizamos tão bem no ministério que ela me acompanha cotidianamente e nos grandes momentos do meu ministério até hoje. Que nosso Senhor lhe recompense. A chuva, sinal da fidelidade e da fecundidade espiritual e ministerial, foi um ícone, de fato, de um caminho frutuoso. Se tivesse que recomeçar, começaria do zero. Porque até aqui, depois de 39 anos fora da minha casa, da minha família, encontrei Cristo Jesus e com Ele tudo e todos, sem perder nada, antes, sendo dom, dando e recebendo muito da minha vida para os outros e da dos outros. Houve um intercâmbio entre o céu e a terra ao longo de todo este período. E me alegro muito, porque amanhã iniciarei 3 dias de silêncio, recolhimento, oração, na simplicidade do Carmelo Santa Teresinha, em Benevides, no Pará, próximo a Belém, para que a cada dia eu consiga repercorrer uma década da minha vida. 10 anos em cada dia para poder rever tudo, agradecer, louvar ao Senhor, ter a visão do como nosso Senhor agiu com grande misericórdia em minha vida e na igreja em que eu sirvo. Eu estou muito feliz e entrego de novo minha vida ao Senhor, com alegria e prontidão para fazer tudo o que Ele disser. Eis a minha palavra de vida, que do conselho da Virgem Maria em Caná posso retomar com alegria e entusiasmo vocacional e missionário para ser padre, só padre eternamente. Sou um padre feliz e compartilho com vocês a graça de ser padre pelo anúncio da palavra de Deus, pela celebração dos sacramentos, pela oração, pelo testemunho de um missionário e discípulo de Jesus Cristo, como você o é, com os leigos e leigas, com os religiosos e religiosas, os diáconos provisórios e permanentes, com meus colegas do clero, na minha diocese e em todas as dioceses do mundo, e também com o meu bispo, os nossos bispos eméritos e o episcopado da Igreja toda, em comunhão afetiva e efetiva ao Santo Padre, o Papa Leão XIV. Eu sou filho da Igreja. Eu amo a Igreja, minha mãe. Nela quero viver eternamente, enquanto peregrina, purificadora ou purificada e contemplativa no paraíso. Sim, eu sou pecador e preciso da misericórdia do Senhor, que nos purifica e nos repropõe o seguimento de Jesus continuamente. Eu sou um pecador que experimento o perdão de Deus a cada vez que examino minha consciência, reconheço meus limites, fracassos, pecados, confesso estes pecados na celebração do sacramento da penitência, empreendo um caminho penitencial cotidiano e semanal e evito o mal
para praticar o bem. Guiado pelo Espírito Santo, que não tenho dúvida que é o nosso divino amigo, vou para frente em busca e protendido pelo reino dos céus. Sim, pela glória de Deus. Deixando o lastro do serviço humilde, que só a graça divina sabe aproveitar para o bem de todos. Não que faça grandes coisas. Evidente, tenho consciência das limitações do meu próprio estado de vida e de mim mesmo. E confesso a minha pequenez. Confesso até que às vezes sou bastante atrapalhado. Mas me sinto pequeno e quero ser assim. Sou devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus desde cedo na vida e gosto de ser assim porque sinto que o papai do céu e a mamãe do céu sempre gostaram das crianças. Quero ser sua criança. Confesso tudo isso neste domingo porque me sinto muito, muito feliz. E louvo, agradecido a Nosso Senhor por ter me trazido até aqui. E renovo meus votos de obediência, respeito, castidade e todos os deveres anexos à minha ordenação diaconal e presbiteral. Muito feliz, 26 de novembro de 1995, que em data litúrgica hoje celebramos na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Para vocês, para você, a oferta humilde do meu ministério, do meu presbiterato. Quero continuar diácono para toda a vida, para servir ao povo de Deus, apesar dos meus pecados. E conto com sua oração, sua caridade e na comunhão carismática, na coajuda que faz crescer o reino de Deus e manifestá-lo a cada dia em nossas vidas, na Igreja Católica, na comunhão com as outras igrejas, pastores e pastoras, na universal fraternidade que nos une a todas as religiões, porque meu coração é católico, aberto para o mundo todo. A todos bom domingo. A graça deste refrão do Salmo responsorial hoje anime a cada um de nós ao rezá-lo. Vamos rezar o Salmo 121? Quanta alegria e felicidade! Vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Refrão: quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. A você, bom domingo, boa festa da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando vi que me a casa do Senhor. E agora
nossos pés já se detêm. Jerusalém, tuas portas, quanta alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor. A palavra é Jesus Cristo. Nós ouviremos agora a segunda leitura da Santa Missa da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, por causa dele, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo tem em sua literatura epistolar vários hinos cristológicos e também eclesiológicos. Um deles é este aqui, belo hino que coloca Jesus ao centro do universo e refere a ele todas as coisas, porque sobre todas ele tem a primazia e ele é a morada de Deus na sua plenitude. Ele é um pronome usado por Paulo de modo farto nesta página da sua carta aos Colossenses. Colossenses 1, de 12 a 20. Aqui Paulo conjuga elementos antropológicos, eclesiológicos com a cristologia. A cristologia de Paulo é soberana, central, referência para tudo, em todas as suas cartas. E este hino oferece a magnitude da cristologia paulina. Jesus, então, tem o reino para nos dar.
Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho amado. Esse ato do Pai nos coloca no reinado do Filho. Em que Jesus nós temos a redenção, o dom de termos sido perdoados dos nossos pecados. Tem jeito para todos? Tem. O nosso Rei é o Rei do perdão. Ele é a imagem do Deus invisível, porque se quisermos ver Deus, basta vê-lo no Filho. Quem o vê, viu o Pai. Portanto, é Imago Dei, do qual nós também somos imagens odiernas. Jesus é a imagem primaz. Nós, as imagens de perfazimento, performáticas do próprio Filho de Deus e de Deus. Por ele, todas as coisas foram criadas no céu, na terra, visíveis e invisíveis, soberanias e poderes. Aqui Paulo fecha, em poucas palavras, a ordem da criação. A criação está relacionada diretamente à pessoa de Jesus. Portanto, o reinado de Jesus é um reinado sobre a criação do Pai para nós. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Uma expressão teologicamente densa. Então, foi Jesus quem criou? Não, mas por causa do Filho, em vista do Filho, Deus quis criar o mundo. O mundo foi como que o presente que o Pai deu para o Filho. E um dia o Filho vai devolver este mundo ao Pai. Paulo o disse na primeira carta aos Coríntios, quando tudo estiver redimido e belamente preparado. Foi feito para ele. Nós somos de Cristo Jesus, que o Pai nos deu de presente para ele. Ele existe antes de todas as coisas, portanto, a pré-existência do Verbo. Matemática cristológica clássica, da cristologia, da manualística teológica. Pré-existência do Verbo à sua existência terrena. Portanto, Jesus é eterno, tanto quanto é eterno o Pai, e gerado eternamente pelo Pai, foi gerado também no tempo, na carne do seio da Virgem Maria. Todas as coisas têm em Jesus a sua consistência, ou seja, não há nada no mundo que não possa ser relacionado a Ele, não há nada na criação existente que não tenha o carimbo, a marca de Cristo, a forma Christi, e portanto nós também. Que maravilha! Ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Portanto, é Cristo cabeça, igreja corpo, nós membros do corpo de Cristo. Mystic Corporis Christi, como Pio XII escreveu em sua encíclica sobre a igreja. Nós somos membros do corpo místico do Senhor, que é a igreja, cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. Ele é o princípio, o arquetípico. É a forma de todas as coisas, o primogênito dentre os mortos, o que ressuscitou por primeiro, de sorte que ele tem a primazia em tudo. Esta palavra primazia é muito densa em teologia. Por isso é o primeiro em tudo. Nada lhe precede. O Pai mesmo quis assim. Mas é acima do Pai? Não há concurso na Trindade. Não há arrivismo. O próprio Pai decidiu que o Filho é o seu revelador. E, portanto, o Pai está feliz. Daí a grandeza do Pai. Porque o Pai quis
habitar nele, em Jesus, com toda a sua plenitude. Jesus é a casa do Pai. O coração de Jesus é o coração do Pai. Em Jesus, Deus revela para nós o seu rosto. Jesus é a epifania do Pai. Tem obras de cristologia exatamente com esse título. Jesus, a epifania de Deus. E, por isso, Deus quis reconciliar consigo, em Jesus, todos os seres, não só os humanos. Deus quis colocar de volta no seu paraíso, na sua vida plena, todas as coisas da terra e do céu. Por isso, para aqueles que dizem que tudo será destruído, ou estes escatólogos da desgraça e do desespero, voltem a ler o texto da segunda leitura de hoje. Não, Senhor. Ledo, engano, e total erro, equívoco. Em Jesus, o Pai resolveu reconciliar, portanto, dar consistência a todos os seres, os da terra e os do céu, dos ares, das águas, de toda a obra criada, do universo inteiro, realizando a paz, o shalom, a amizade recuperada e planificada pelo sangue de Jesus, que irrigou e deu vida nova a tudo aquilo que havia morrido pelo pecado. Que lindo! É para cantar este hino aqui com Paulo. Nosso coração exulta ao ouvir este texto tão bonito que parece desenhar Jesus de modo claríssimo diante de nós como Senhor e Rei do universo. Rei de todos, que restaura a vida para todos, que refaz tudo o que parece ter perdido a sua consistência e a sua beleza. Obrigado, Senhor, por ouvir este texto da Palavra de Deus contida na carta de Paulo aos Colossenses. Ótimo dia para vocês, bom domingo. Vamos saboreando a riqueza da Palavra de Deus neste domingo, de Cristo Rei do Universo. Boa música católica agora para você e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver.
A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 23, versículos de 35 a 43. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a cena de Jesus crucificado e estes personagens que estão perto dele, gravitam em torno dele, que o insultam, que escarnecem dele, que zombam dele. A zombaria, o escarnecimento, o insulto, quando uma pessoa pode se defender, já é desconfortável. Imaginemos a um crucificado. Quando merece, é um tipo de problema. Quando não é justo, imaginemos. Temos então um momento de culminância da vida de Jesus. Se do ponto de vista psicológico, humano, podemos imaginar estes desconfortos todos, imaginemos também do ponto de vista do significado do fato para a nossa fé. Jesus chegou ao topo da sua missão. Foi para lá que ele fez uma longa caminhada. Ao longo destes capítulos, desde 9:51 em Lucas, Jesus caminha rumo a Jerusalém. É aí então que ele ascende ao mais alto grau da sua obediência ao Pai, do seu completo despojamento quenótico, e será declarado rei de uma forma sarcástica, com um letreiro, uma placa que indica um reinado completamente falso, zombador. Na verdade, Jesus é servo. Mais do que um Cristo rei, é um Cristo servidor, um ungido do Pai para fazer o bem a todos. E dentro das próprias zombarias que Jesus é obrigado a ouvir, inerte, impassível, impotente, vítima até mesmo dos insultos verbais e até gestuais de quem lhe cerca, há uma informação sutil que define bem como é que Jesus reinou e reina. Não salvou a tantos? Salva-te a ti mesmo. Um dos malfeitores diz isso. Caçoando de Jesus, diz: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. São os chefes dos judeus são os que primeiro atiram no rosto de Jesus aquilo que parecia ser uma zombaria, mas está carregado de uma verdade incontestável.
Ele salvou, sim. Jesus já reinava, salvando. Os reis de época reinavam tirando a vida das pessoas. Jesus reinava dando vida até que desse a própria vida. A diferença está exatamente nisso. Ele salvou a outros, a todos. Os reis se salvavam a si mesmos, se faziam salvar. Os exércitos defensores da sua soberania, dos seus poderes, da sua imagem, da sua segurança, como vários reis hoje também fazem a mesma coisa. Se cercam de leis, de dinheiro, de poderes, de seguranças, de togas, de roupas, de status. Se blindam. Jesus na cruz é um servo nu, sem blindagem, sem segurança, sem nada. Jesus é um rei pobre. Jesus é um escândalo. De fato, para os gregos, a cruz era uma estupidez. Para os judeus, era um horror. Mas para os chamados, para os que acreditavam em Jesus, é Cristo Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus sabe como vencer as potestades deste mundo com a impotestade aparente do seu Filho. De que serve todo o poder se todos acabam silenciados no cemitério? De que serve toda a blindagem e segurança falsa que cada um se cerca neste mundo, se tudo se desfaz? Jesus é corajoso. Jesus está nu na cruz, insultado, blasfemado, escarnecido, zombado. O tríplice escárnio vem de chefes, de soldados e até mesmo do seu colega de cruz, malfeitor que está do seu lado. Ele tem dois. Está ladeado de dois homens que tiveram o mesmo destino em sua condenação capital, morrerem crucificados com Jesus. Um, porém, o insulta: salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreende e reconhece que eles estão ali porque merecem estar, recebendo o que merecem. Mas Jesus não fez nada de mal. De fato, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, o que se dirá de Jesus é exatamente o contrário disso. Ele passou pelo mundo fazendo o bem e até curou doentes. Deu vida a quem estava morto, porque Deus estava com ele. O reino de Deus é Deus estar conosco, é Deus estar habitando plenamente em nós, como ouvimos na segunda leitura da missa de hoje. O reino de Deus é dar a vida por nós, como ouvimos na primeira leitura do reinado de Davi. Jesus é o filho de Davi, é o novo Davi de Deus. O reinado de Deus em Jesus é oferta de vida, em toda a sua potência, extensão, criatividade, em toda a sua simplicidade também. Jesus, para este que concebe a verdade sobre a sua realeza, diz: hoje mesmo, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. A morte não te tira do reino dos céus. Como é que nós entendemos Jesus? De que lado nós estamos dele? Do condenado blasfemador ou do pecador condenado solidário a Jesus? Como é que nos colocamos ao lado daqueles que, como Jesus, estão reinando numa pobreza miserável danada, numa luta cotidiana para dar comida para os filhos, para terem o que necessitam, para conquistarem aquilo que a vida precisa pela sua competência, estudos, esforço, pela garantia dos seus direitos, o direito à saúde, à moradia, à diversão, aos bens, à dignidade. O reinado de Deus está hoje tomando formatos cada vez mais militantes,
nos leigos e leigas. Hoje é dia do leigo e da leiga. E nós agradecemos muito a estes novos cristos que na igreja e no mundo estão fazendo um bem imenso, estão reinando, fazendo o reino de Deus aparecer. De que lado nós estamos? Como compreendemos o reinado de Deus? Às vezes o reinado de Cristo para nós se resume à Eucaristia, ao ostensório, à beleza dos instrumentos litúrgicos, das vestes riquíssimas que a liturgia põe sobre as pessoas, os livros, os altares, os nichos, o dinheiro que a gente investe nisso, neste invólucro bastante estético do reinado de Deus. Mas este nosso Deus reina grande, livre, leve e limpo desde a manjedoura, passando pela cruz até chegar ao nada, que é a Eucaristia, na sua simplicidade de hóstia, de vinho, modicamente colocado no cálice, da graça do santo óleo, da água que santifica, do Espírito enviado, da Mãe doada, do mistério da esperança, da dor e da companhia de Jesus para cada um de nós. Que dia é o de hoje? Esse dia não tem fim, é o dia dos dias, dies dierum. Hoje é dies Domini, dia do Senhor que reina servindo. Mas que festa de Cristo Rei! Hoje é festa do Senhor servo, do Cristo servidor de todos. Obrigado, Jesus, pela grandeza da tua realeza, do teu serviço, do dom que tu és para todos nós. Obrigado por nos ensinares isso e nos colocares já no paraíso, quando, contigo, começamos o nosso reinado pé no chão, nas estradas da vida e no encontro com os mais pobres. Obrigado, Senhor, pela luz difusa que nos dás para discernir o bem no meio de tantos males. Pô-lo em prática na escuta da tua palavra e dar o testemunho ainda aqui com dores do seguimento de ti em nossa pobre vida, enriquecida pela tua Páscoa e pelo teu Pentecostes. Obrigado, Senhor, e venha o teu reino. Venha logo. Vem, Senhor Jesus. Com o Espírito e com a Igreja esposa, nós gritamos e suspiramos: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ao mundo envia o Filho aos excluídos. O seu reino é bem diferente dos judeus, não é rei simplesmente, é de todos o reino do amor. Sem domínio, Jesus é o Senhor. O Rei do mundo foi crucificado, como inocente fora condenado.
Porém a morte foi por Deus vencida. Ressuscitado, o Cristo é Rei da vida. O seu reino é bem diferente dos judeus, não é rei simplesmente, é de todos o reino do amor. Sem domínio, Jesus é o Senhor. O Rei Jesus levou para a vitória o bem, a paz, justiça